Bem, eu acho que estamos todos ao vivo agora. Eu queria agradecer a presença de todos que estão assistindo, as palestras, muito boas, é claro, e abrir para perguntas que vêm pelo chat. E a primeira pergunta já veio, que eu queria fazer ao Ricardo. Perguntaram o que você acha do uso do dolutegravir em terapia de resgate para pacientes com tuberculose, considerando que há dificuldade de acesso à rifabutina no Brasil. É um risco, né, Mauro? É interessante a gente notar que o primeiro caso de falha com resistência a dolutegravir em pacientes virgens de tratamento, usando 2 análogos e dolutegravir, foi num caso de tuberculose, usando o dobro da dose, né? Na tuberculose a gente usa 50 de 12 em 12, e foi selecionada a mutação do códon 263 e 184. Então, o tratamento para tuberculose é sempre um risco. A gente consegue, com tratamento de primeira linha, 90%, 95%, às vezes mais, de carga viral indetectável depois de 1 ano. E no tratamento para tuberculose, esse índice é de 60%. É muito ruim, as interações são ruins. Então, eu suponho que se a gente quer usar dolutegravir num esquema de resgate, para quem já tem tuberculose, a pessoa tem uma integrase desse vírus seja virgem, mas talvez já exista mutação na transcriptase reversa. Então, é o que temos para hoje, mas existe um risco da gente ter falha, e falha com resistência. É difícil otimizar um tratamento de resgate na presença de tantos medicamentos, principalmente a rifampicina. É o que a gente tem. Rick, can you hear me? Yes, I hear you great, Mauro. Rick, consegue me escutar? Muito obrigado por estar conosco. Só para perguntar, é claro, o cabotegravir tem sido superior, como sendo superior ao Truvada, é complicado de usar esse argumento. Verificando os injetáveis em comparação com os comprimidos, considerando também os pacientes que usam o tratamento por meses e meses. O que você acha que pode ser... O que você acha que pode influenciar o mercado? Considerando que o PrEP mudou a rota pandêmica. É um avanço que nós tivemos com o HIV desde o início, com esses inibidores. Obrigado pela pergunta. É uma pergunta difícil de responder, porque a parte importante é que nós estamos dando escolha para os nossos pacientes. Alguns dos nossos pacientes podem não conseguir imaginar um tratamento tão longo. Imagina estar lá fazendo todo esse PrEP por tanto tempo. E para essas pessoas, a injeção talvez não seja adequada. As pessoas, às vezes, sabem que vão estar num tratamento PrEP por mais ou menos 1 ano. Então, os pacientes é que vão selecionar por si. Nós não temos uma resposta para outras questões. Pode ser que seja mais benéfico observar o tratamento e aí poderemos verificar uma diretriz mais consistente para o uso de todo esse medicamento. Pode ser que nós precisemos nos apoiar com injeções. Os tipos de injeções e a maneira de que se dá essa injeção, a gente não pode permitir que eles façam sozinho. Talvez mais adiante ela possa ser injetada pelo próprio paciente, mas nós precisaremos ver isso mais adiante. Obrigado, senhor José Luiz. Em que língua eu faço a pergunta para você? Em catalão, espanhol ou em inglês? Em português. Eu queria que você falasse um pouquinho. Há uma diferença entre a visão americana
as recomendações americanas e o que você falou sobre o uso da terapia dupla dolutegravir 3-TC para a terapia inicial, em que, pelo meu entendimento, a recomendação, a bula americana não faz restrições e você faz essas restrições. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. You're asking me, Mauro, about the restriction that Você está me perguntando sobre a restrição nas diretrizes com relação ao uso do Lutegravir? É isso? O que eu quero dizer é que nos Estados Unidos não há restrições. Você pode utilizar como uma terapia inicial. Mas você diz que com o CD4 baixo, você não precisaria desse tratamento. Eu acho que isso é parte do estudo Gemini 263 e 53. Algumas cidades forçaram esse tipo de prática, mas não todos os pacientes usam isso. Eu concordo. O uso de terapia naif em outros pacientes, talvez com TARV. Então, o que eu acho que nós precisamos utilizar é o 3-TC em pacientes com resultados ruins. Eu acho que isso não é necessariamente ruim, então. A maioria das pessoas que utilizam e que tem, na verdade, mais de 500.000 cópias por mililitro, precisam dessa combinação e essa combinação utilizada nesses pacientes. Mas a minha recomendação é para os pacientes que têm uma aderência ruim. A terapia com dolutegravir, com 3-TC, talvez não seja a melhor combinação de uso. Mas veja, não é necessário. Existem outras opções que podem ser utilizadas. Existem terapias que podem utilizar somente um comprimido e que pode ser até mais seguro para esse grupo de pacientes. Você acha que algo vai mudar se nós tivermos o tratamento com um único comprimido? O Gemini considera 2 medicamentos, mas eles não têm eles não causam o mesmo tipo de resistência. Não igual o Darunavir. Considerando a resistência das pessoas que não conseguiram utilizar o Darunavir, eu acho que nós precisamos ter um pouco de cuidado com esse grupo de pacientes, quando nós estivermos utilizando o Lurotegravir com 3-TC, especialmente com esses pacientes, pessoas que têm mais de 500.000 cópias de carga viral. E as pessoas que têm uma aderência ruim também. Obrigado. Vou aproveitar a presença de 2 pessoas que entendem de resistência, o Roger e o Ricardo, e não acho que eu seja a pessoa mais adequada para perguntar. Então, Ricardo, eu vou te aproveitar a tua presença e você pergunte ao Roger alguma coisa sobre resistência. Aproveita a presença dele e você faz a pergunta que você acha que é mais caliente na área de resistência a inibidores de integrase, o que há de dúvidas, quais são as questões em aberto nessa área, que é a tua especialidade, na verdade. Eu acho que se é muita presunção na tua frente, na frente dele, eu fazer alguma pergunta. Isso, vocês dois são catalães, então vocês se entendem. You are both. Hi, Jorge. Thank you for your very nice presentation. You mentioned. Obrigado por sua apresentação incrível. Você acha que não precisa de PrEP quando há resistência com o Lutegravir? Nós temos um caso em que houve caso
com relação à resistência. O que você acha disso? You need to open the phone. Você precisa abrir o microfone. Me desculpa, eu estava com o microfone fechado. Eu acho que há resistência antes do tratamento com 3TC, especialmente com pacientes que já tenham sido expostos ao tratamento PrEP. Temos alguns dados com pacientes assim. As chances de encontrar um caso mais realista em alguns países é pequena, é abaixo de 1%. Face a 3%, por exemplo, que nós encontramos na Espanha, no coorte espanhol. Se algumas das pessoas já foram expostas a tratamento PrEP, o PrEP funciona assim, às vezes as pessoas podem não ter entendido a mensagem. Eu sou a favor do PrEP, eu acho que funciona bem. Funciona com infecções novas, mas infelizmente, os pacientes que ficam infectados, seja por qualquer razão, eles se infectam mesmo tendo passado pelo PrEP. E existe uma proporção alta de pacientes assim, entre 15% e 30%. Estão utilizando isso, então nós sugerimos que pode ser que isso não seja uma terapia que funcione. As diretrizes americanas recomendam fazer o teste de resistência com esses pacientes. O que funcionou foi com que pessoas que passaram pelo teste. Muitas pessoas expostas a tratamento PrEP acabam infectados, mas a ideia é que nós consideremos o teste de PrEP antes de fazer qualquer indicação. As chances da gente encontrar alguém que não vai responder muito bem depois de ter passado PrEP são grandes depois de testar. Com resistência de transmissão e a transmissão dessa resistência, o teste se torna importante para essa detecção. Então, para o futuro, e ao mesmo tempo, a taxa de transmissão pode diminuir se nós descobrirmos antes com as pessoas que já passaram pelo PrEP. Não sei se o José Luiz quer fazer algum comentário a respeito disso, eu tenho algumas perguntas. Ricardo, a gente está com pouco tempo, então, se o Ricardo puder fazer alguma pergunta para o Roger, eu acho que vai... Porque nós temos só 2 minutos, então, Rick, você pode fazer a sua pergunta, por favor? Com relação à genotipagem, o que você acha do regime de 2 medicamentos quando a gente tem... quando os pacientes passam pelo teste de genotipagem 2 semanas depois do início do tratamento? Eu acho que, às vezes, isso pode ser detectado com 1 mês adiante do tratamento, para que você consiga o resultado. Se você conseguir fazer um teste rápido, essencialmente olhando as mutações, tecnicamente é possível. Eu já discuti isso recentemente, mas é possível sim. Não tem marcador suficiente para se descobrir o resultado com tão pouco tempo, mas hoje o que você precisa saber se houve espaço aí para mutação. Se você quiser começar e aí fazer o teste 1 mês depois, aí você pode mudar o seu tratamento com alguma limitação sempre. Eu acho que existem trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesse sentido, incluindo também a dolutegravir, mas aí os resultados ainda não apareceram. Eu teria um pouco de cuidado, eu recomendaria somente
em teste, eu não faria isso fora de testes clínicos. Eu acho que uma vez testado seria interessante, mas as pessoas às vezes as pessoas são muito conservadoras. Mas com novos inibidores de integrase, eles são muito robustos, então nós consideramos com muito cuidado o uso deles em testes clínicos. Eu acho que nós estamos na hora exata de terminar, 10h40. Eu queria agradecer a presença de todos os palestrantes, agradecer a participação de todo mundo que nos assistiu. As perguntas enviadas eu vou tentar encaminhar aos palestrantes e convidar a todos, vamos ter agora um intervalo, convidar a todos para daqui a 10 minutos nós continuarmos com esse simpósio. Muito obrigado a todos. Thank you, speakers. Obrigado, Ricardo. Obrigado Rosa, aos palestrantes. e até a próxima. Obrigado. Obrigado. To Rick and all the rest. Rick e a todos os demais, obrigado.